maravilhoso. Por isso, para mim, é sempre muito importante e bacana participar de eventos assim. Parabéns também pela iniciativa. O pouco que eu sei acerca do projeto Acolhimento com Amor diz respeito a uma proposta, né, de acolher estudantes de psicologia, em princípio, e, pelo que eu ando observando, está tomando uma proporção muito maior, né? Está se transbordando para além dos estudantes de psicologia. Isso é incrível, parabéns pela iniciativa. Quem teve essa iniciativa, vocês estão de parabéns, de verdade. Acho que, acerca do tema, né? A saúde mental... Acho que eu vou esperar. Eu não vou. Ai, tem um momento que vem. Estou agora debaixo do ar, o ar está vindo de lá de cima. Então, vamos lá. A saúde mental dos adolescentes nas redes sociais em tempos de ameaça. Achei que esse tema foi bastante pertinente, vez que a quantidade de adolescentes que a gente tem presenciado, que tem estado, né, sob essa ameaça, né, das últimas semanas, tanto dos ataques, né, dos massacres, bem como já aconteceram alguns também anos atrás, e os adolescentes têm sido bastante bombardeados com tudo que tem acontecido. E eu vejo que nós, né, profissionais da área de saúde mental, precisamos nos posicionar, sobretudo nos posicionar em acolhimento, né, tal como é a proposta do projeto de vocês, mas também se posicionar trazendo informações de forma pertinente, né, informações que venham agregar conhecimento e agregar acolhimento, conforto para as pessoas, sejam elas do senso comum ou não. Então, eu vejo que esse tema ele é bastante importante e atualíssimo, né? Por isso, a saúde mental dos adolescentes nas redes sociais em tempos de ameaça. Vocês vão ver que, ao longo da apresentação, eu fui me organizando exatamente de acordo com os pontos propostos neste tema. Falar um pouquinho sobre saúde mental dentro de uma perspectiva psicanalítica, obviamente, que eu vou me apresentar porque a psicanálise, falar um pouquinho sobre a adolescência dentro dessa perspectiva psicanalítica, trazer um pouco sobre essa realidade que a gente tem vivido nas redes sociais e esse tempo de ameaça que a gente tem estado submetido, né, sujeitado a essas ameaças. Então, de forma bem pontual, eu organizei a palestra de maneira que a gente possa percorrer por todo esse tema, assim, bem avançando, né, porque cada um desses tópicos dá para fazer um mergulho assim, de horas de conversa, de horas de conhecimento. Mas de uma maneira, no mínimo, esclarecedora, eu vou estar passando por esses pontos. Então, agora eu vou me apresentar. Próximo slide. Obrigada. Quem está cuidando dos slides para mim, por favor? Você, Manu, obrigada. Eu estou com outro computador, eu estou tentando usar um computador novo, mas aí eu vou voltar para o meu celular, está ótimo. E poder falar sem precisar estar com essa preocupação também, perfeito. Então, eu sou formada em psicologia pela FAMAT, essa é a minha formação profissional, tenho especialização em psicopedagogia, em neuropsicologia. Eu preciso falar, eu gosto sempre de falar isso para os alunos. A gente não se apresenta como psicopedagoga nem como neuropsicóloga, muito embora a gente coloque em alguns lugares essa terminologia, né? Psicopedagoga e neuropsicóloga. Mas não seria assim, digamos, academicamente correto. Por quê? Porque não é uma profissão, né, a psicopedagogia, é uma especialização. Ainda que a gente está tendo uma realidade hoje de uma graduação em psicopedagogia. Então, aquele que fizer a graduação em psicopedagogia, aí sim será psicopedagogo, né? Como não existe formação, graduação em neuropsicologia, a gente não usa o termo neuropsicólogo, ainda que, entre aspas, a gente muitas vezes coloca
psicopedagoga e neuropsicóloga, mas para fins de explicação mesmo às pessoas. Mas eu gosto de trazer esse tipo de informação, porque como vocês são estudantes de psicologia, vocês precisam saber disso também. Né? Agora eu também estou cursando mais duas pós-graduações, que é em autismo e docência do ensino superior. Essa nova agora, né, em autismo, em decorrência da alta demanda que eu estou tendo no meu consultório, na minha clínica. Já possuo uma demanda bem expressiva já há alguns anos com pacientes autistas e seus familiares. Eu gosto de falar com os pacientes e seus familiares, porque a minha clínica ela acolhe os familiares dos pacientes. E docência do ensino superior, porque eu acabei dando aula em alguns lugares, e eu vi que eu precisava ter uma formação mais específica dentro dessa área, para poder, quando eu estiver assim, né, diante de vocês, poder oferecer o melhor. E a neuropsicologia, que é outra especialização que eu já fiz um curso de formação e especialização. Foi justamente para ajudar na elaboração de laudos e, sobretudo, para ajudar no rastreio de diagnóstico dos pacientes. Por quê? Porque mesmo enquanto profissional da área clínica, né, profissional de psicologia, quando a gente vai fazer uma investigação de hipótese diagnóstica, quando a gente vai fazer ainda que, né, como psicólogo, quando a gente vai fazer uma construção de laudos e a gente faz um encaminhamento psiquiátrico neurologista, vocês vão observar, quando vocês estiverem na prática de vocês, que se não houver uma fundamentação naquilo que você está propondo como hipótese diagnóstica, por vezes os médicos não aceitam. Então, muitas vezes eu fazia um laudo, fazia uma elaboração com uma hipótese diagnóstica dentro de uma perspectiva da psicologia, e o psiquiatra não concordava, ou eu não concordava com o laudo diagnóstico do psiquiatra ou do neurologista. E aí eu fui para a avaliação neuropsicológica justamente para poder oferecer avaliações neuropsicológicas com preço popular, porque eu sou atravessada por responsabilidade social, eu tenho inclusive um instituto, que eu presto atendimento a preço popular, junto com outros profissionais também. E aí eu fui para a neuropsicologia para poder proporcionar aos pacientes essa possibilidade de uma avaliação neuropsicológica, né, excelente, com preço popular, o que muito me frustrou também, porque o investimento para você fazer os testes, a compra, né, dos testes, o investimento é muito alto, o investimento financeiro, tanto quanto também investimento de tempo e de conhecimento que a gente empenha nas avaliações. Então, eu acabei me frustrando por não conseguir diminuir o valor das avaliações neuropsicológicas e oferecer uma avaliação com preço popular. Eu estou fazendo toda essa explicação porque eu sou gestora de estudantes, né? E aí eu preciso proporcionar aos meus futuros colegas, né? E agora amigos, né? Esse conhecimento, porque nem sempre a gente vai conseguir ter acesso a esse tipo de informação durante a graduação. Eu, particularmente, não tive. Tudo que eu estou falando para vocês agora, eu não tive durante a graduação. Eu fui ter depois, quando eu fui fazer a pós-graduação. Então, eu estou fazendo um spoilerzinho para vocês poderem estar mais seguros, né? Não passarem pelas mesmas inseguranças que eu passei. Né? Eu atuo através da clínica psicanalítica, o viés que eu me identifico, eu só consigo enxergar o sujeito a partir do que a psicanálise propõe, e essa aí é uma perspectiva subjetiva de cada um vai se identificar. Há quem diga que nós não escolhemos uma abordagem, é a abordagem que nos escolhe, mas não sei quem escolheu quem, eu sei que eu não consigo mais sair da psicanálise e eu sou apaixonada por ela. E a minha atuação em relação ao Instituto Psicossocial Laços diz respeito a uma proposta exatamente dessa, de oferecer atendimento preço popular às pessoas de baixa renda.
Então, eu tenho um instituto, que eu estou locada aqui na Rua Doutor Marcos 405, do lado de São Gonçalo, e nós oferecemos atendimento psicológico, atendimento psicopedagógico a preço popular, e também uma clínica ainda mais em conta, que é através dos atendimentos com as estagiárias, que eu faço supervisão. Supervisão a partir da perspectiva psicanalítica e da neuropsicologia, e também supervisão dos atendimentos com as estagiárias na psicopedagogia. Aqui, além dos atendimentos psicológicos, psicopedagógicos, nós oferecemos também oficinas gratuitas à comunidade local. Então, agora mesmo está tendo uma aula de jiu-jitsu, nós temos jiu-jitsu, kickbox, aula de canto, aula de inglês, aula de matemática, aula de história, geografia, redação, tudo gratuito, que é algo que eu me orgulho muito de falar, porque nós temos um espaço maravilhoso, incrível, e poder proporcionar acolhimento. Está falhando a minha falha? Está falhando para todo mundo? Alguém está tendo dificuldade de ouvir? Do Ciné, de repente, será que não é o seu... Está todo mundo me ouvindo bem? Porque do Ciné eu coloquei aqui uma informação. Tá. Então, vê aí. Então tá normal. Então, entendeu? Né? Qualquer coisa eu falo um pouco mais alto se melhorar para você. E aí, falar de saúde mental numa perspectiva clínica, que a minha paixão, é menina dos meus olhos, é maravilhoso. Mas quando a gente é atravessado por responsabilidade social, a gente vai perceber que a clínica psicológica ela faz parte de uma rede de apoio. E você poder proporcionar ao sujeito atividade esportiva, atividade cultural, né, atividade educacional, vai também promover saúde mental. Então, por isso, ele tem essas oficinas para poder proporcionar saúde mental aos sujeitos de baixa renda, estados de vulnerabilidade. Isso é muito bacana poder falar e poder compartilhar isso com vocês. Qualquer coisa vocês dão, sumiu a sua Dulcineia, mas está todo mundo ouvindo. Ai, foi. Tá? Tu continua ouvindo? Tá, então tá bom. Vamos lá. Próximo slide. Vamos entrar então na palestra. Primeiro, o que seria a adolescência? E aí, a gente ouve muito, né, acerca da puberdade. Quando se fala em adolescência, em geral, as pessoas vão falar sobre a puberdade, mas eu trouxe até esse livro, que é meu livro de cabeceira, que é da Arminda Berastruri e Maurício Knobel, que é muito bom, que ele vai trazer esse livro, Adolescência, faço citação nesse livro, vai falar acerca do que seria a adolescência. E um dos pontos que mais chama atenção sobre o que seria a adolescência dentro da perspectiva psicanalítica é exatamente sobre a elaboração dos 3 lutos, né? Sim, o nome do livro está aqui no slide. Adolescência Normal, o enfoque psicanalítico, por Arminda Berastruri e Maurício Knobel. Tá bem específico. Isso, adolescência normal, um enfoque psicanalítico. A Manuela já fez ali a citação aqui. Quem se interessa pela literatura da psicanálise, eu vou estar apresentando alguns livros ao longo da nossa palestra para poder compartilhar isso com vocês. Então, a adolescência seria, sobretudo, a elaboração dos 3 lutos. Que lutos são esses? O primeiro luto que vai ser pontuado é acerca do luto do corpo infantil. O que seria esse luto do corpo infantil? Quando a criança sai da fase da infância e ela vai para atravessar para a adolescência, ela começa a viver uma
uma falta de reconhecimento desse corpo que antes ela possuía, que era um corpo de forma mais arredondada, um corpo que antes era acessível a outras pessoas, e agora esse corpo ele começa a passar por uma série de transformações. E aí, o adolescente ele começa a se ver numa situação de desconforto com esse corpo. Né? E é muito doido isso, porque os cabelos estão lindos, os corpos estão lindos, e os adolescentes estão se sentindo Frankenstein, né? Não conseguem se reconhecer nesse corpo, ficam idealizando um corpo adulto e, ao mesmo tempo, não conseguem se reconhecer nessa idealização de um corpo adulto, já não se reconhece mais nesse corpo, né, infantilizado, e aí vivem esse luto, esse sofrimento, essa angústia desse corpo, né? É a mudança da voz, o nascer dos pelos, né? As formas que começam a ficar mais volumosas, e isso vai trazendo um desconforto, uma angústia muito grande. O segundo luto já diz respeito ao luto da infância. Que luto é esse? É exatamente sobre o momento em que está saindo daquela realidade que antes era despretensiosa, que era uma realidade que não tinha muitas responsabilidades, eram realidades que eles não tinham uma responsabilidade, essa é a grande verdade, né? E podiam brincar, viver de forma livre, sem qualquer tipo de compromisso. Então, eles vivem esse luto, desse lugar da infância, e agora para essa passagem na adolescência, que traz tanto sofrimento. Aqui, no Instituto, em especial, tem o meu consultório, que vocês estão vendo aqui. Na sala que passa para chegar até aqui, tem uma ludoterapia, que é um espaço onde a gente tem centenas de brinquedos. Tem uma estante pequenininha que tem assim, centenas de brinquedos do McDonald's, de miniaturas e tal. Tem uma estante com dezenas de jogos, e é muito engraçado, porque os adolescentes eles passam, né, por essa sala, às vezes aqueles rapazes já com barba, com a voz grossa, maiores que eu, quando se depara assim, aquela estante do McDonald's, e olha assim, uau, você tem o boneco do Ben 10, era isso que eu queria, e aquela voz grossa falando, aí eles não sabem se pega o boneco, se não pega o boneco, e aí, né, eu faço aquela sinalização, tipo, fica à vontade, né, e tal, e aí, de repente, aquele garoto enorme de barba está sentado no chão, pegando boneco. Puxa, você sabe que eu não lembro quando eu deixei de brincar com os meus bonecos? Você sabe que eu não lembro qual foi a última vez que eu brinquei com... Não sei por que eu perdi meus carrinhos, não sei o que aconteceu, ou a menina que se depara com as bonecas, com as casinhas de bonecas, e fala, nossa, eu tinha essa coleção da Barbie, e eu não sei o que aconteceu. Aí, então, fazem contato com essa distribuição que muitas vezes os pais fazem, né? De doar os brinquedos das crianças, dos seus filhos, não, vão ter que liberar espaço e tal, aí sem uma permissão prévia, né? Sem um rito de passagem, simplesmente distribui os brinquedos, distribuem as roupas, e de repente a criança se depara, mas cadê minha boneca tal? Cadê? Isso é algo que traz um sofrimento que às vezes a gente nem faz ideia do quanto. E é interessante porque essas falas elas vão surgir aqui no consultório, né? Já tive meninas assim, com 19 anos, que quando viu a mansão da Barbie, né, e sentou e primeiro ficou naquela situação, não sei, eu estou com uma vontade de brincar, eu posso brincar, eu vim aqui para falar, mas eu não sei se eu posso pegar o que eu vi lá fora. Fica à vontade, esse espaço aqui é seu, né? E, de repente, aquela menina, mulher, né, de 19 anos, está sentada e brincando com a Barbie, falando, fazendo contato com as suas questões, né, chorando, né, algumas situações, inclusive,
por não ter conseguido ganhar a Barbie, ou, né, ou cuidando de um cabelo que não conseguiu que alguém cuidasse do cabelo dela, né, quando era mais nova, como já ouvi relatos assim, dessa ordem. Então, assim, esse luto dessa infância, que nem sempre é marcado por um rito, nem sempre é marcado por um objeto transitório, que diria o Winnicott, que acaba meio que atropelando, e as pessoas, os adolescentes vão carregando esse luto sem poder elaborar esse luto, né? E isso certamente vai gerar alguma angústia. O terceiro luto, que eu acho um dos lutos mais cruéis, que é o luto dos pais da infância. Que luto é esse? Aqueles pais que antes cortavam as unhas, que antes penteava os cabelos, que dava banho, que preparava o Nescau, que fazia cosquinha. Agora esses pais cobram, exigem, determinam e, de repente, saem de uma condição de protetores e provedores para, né, autoritários, aquela coisa assim, que muitas vezes as crianças, né, os adolescentes falam muito sobre isso. É muito interessante, porque eles falam, eu não sei o que houve com meu pai. Eu não sei o que houve com a minha mãe. Ela mudou comigo, ele mudou comigo. Ela não me enxerga mais. Acho que minha mãe não me ama mais. Acho que meu pai não me ama mais. Aconteceu alguma coisa. Teve um caso específico que a menina ela chegou no consultório com 15 a 16 anos e ela trouxe um relato. Não, antes de conversar, antes de atender a menina, eu fiz a anamnese com o pai, o que é incomum, né? É muito incomum a presença da figura, paterna, de ir para o atendimento psicológico, né? Ainda mais fazer anamnese sobre a filha, né? Mas esse pai, ele falou assim, trouxe as demandas, as queixas, né? Algumas questões que estavam acontecendo com essa filha, de ordem de identidade sexual, identidade de gênero, que estava bastante assim, perturbador para ele. Ainda não tinha atendido a menina, não sabia como estava a situação, mas ele falou assim, Eleonora, eu sou apaixonado pelos meus filhos, e a minha filha em especial, por ela ser mais velha, eu ensinei ela a mexer no carro, ensinei ela na marcenaria, ensinei tantas coisas para ela, mas chegou um tempo assim que eu não pude mais ter esse contato com a minha filha. Eu falei assim, mas o que houve? Né? Você não pôde mais ter esse contato com essa filha, o que aconteceu? Ele falou assim, porque eu vim de uma família com irmãs. E lá em casa a gente aprendeu que quando uma menina fica mocinha, a gente não pode tocar nela. Eu falei assim, e aí? Ele aí que minha filha ficou mocinha, eu não posso mais, né, ter contato com a minha filha, né? Ela, afinal de contas, agora era uma mocinha. E eu falei assim, nossa, e como é que tá essa menina, né? Com esse pai que ensinou a mexer no carro, que ensinou a mexer na moto, que ensinou a marcenaria, e agora, né, nem pode mais tocar nessa filha. Quando eu fui atender a menina, a primeira coisa que foi assim, que ela transbordou, ela falou assim, alguma coisa aconteceu e eu não sou mais importante para o meu pai. Nem me pegar no colo, meu pai nunca mais me pegou. Agora, olha só, imagina, né? Uma criança que antes tinha um pai extremamente presente, extremamente pai herói mesmo, e de repente esse pai não toca mais por conta de um tabu que foi ensinado e que não pode tocar na menina quando a menina fica moça. Imagina, se já é doloroso o luto dos pais da infância, no modo geral, imagina para uma menina como essa. A situação fica ainda, né, mais grave. Então, esses três lutos que a gente vê na adolescência, ele é real, ele acontece. Se eu perguntar a um adulto que está aqui presente, né, sobre a adolescência, a gente não lembra muito, a gente se lembra mais da infância do que propriamente da adolescência. Mas se a gente catucar, a gente vai ver que cada um passou, em alguma forma, por esses três lutos. Então, a gente precisa entender um pouco acerca da adolescência, tendo essa compreensão desses lutos que o adolescente passa.
o segundo ponto que eu queria trazer é acerca das flutuações de identidade, né? Essa mudança de estilos de roupa, corte de cabelo, mudança de humor, essas flutuações sobre quem... Boa noite, Ivanete. Quem eu sou, quem eu serei, quem eu me tornarei, quem eu posso me tornar, o que eu vou ser, o que eu fui, né? Essa identidade que não está determinada ainda, né? E está tão conflituosa na adolescência, ela é uma realidade, faz com que muitas vezes aconteça essas flutuações. Ora é nerd, ora é emo, ora é do esporte, ora é melancólico, ora é eufórico. E os pais ficam assim, eu não sei o que está acontecendo agora nesse adolescente. Meu filho, minha filha, só vive nessas modinhas, o que sai de modinha agora pega. Eu ouço falas de mães até falando sobre sotaque dos filhos. Tá falando com sotaque de paulista. Ora gosta, ora não gosta, essa Mari está falando assim. Minha filha agora está falando com sotaque paulista. Teve uma aqui que chegou com sotaque mineiro, muito engraçado. Muito engraçado. E a mãe falando assim, não tem identidade própria, tudo que passa cola com todo mundo, fala muito assim, fica copiando a identidade das pessoas. Gente, isso é muito cruel. Não é que eles estejam copiando as identidades, eles estão tentando se reconhecer como sujeito, né? Sujeito esse que ganha uma autonomia, que já sabe limpar o bumbum sozinho, que já sabe o dente, já sabe atravessar a rua, mas não tem independência, né? Ganha uma autonomia, mas não tem independência. Então, acaba gerando essas flutuações dessa identidade e esses reconhecimentos de identidade junto a outras identidades, a outras referências, né? Pode passar. A gente tem quanto tempo, Rose? Geralmente a gente fecha em 1 hora, mas se precisar passar um pouquinho, e, né, o pessoal estiver aí, a gente vai passando. Tá. Quanto tempo a gente já teve? Que eu estou sem cronômetro. A gente está em... São 8h36. Já passou 30 minutos? Já. Primeiro slide ainda. Calma aí. Segundo agora, né? Vamos lá. A puberdade, né? Que contribui com esse encontro da sexualidade. É muito interessante porque a puberdade a gente já está cansado de saber, né, a explosão dos hormônios, né, e tal, mas também ela vai corroborar, eu não li ali, no final da palestra iremos o quê? E o restante. É só a informação que a gente vai disponibilizar o certificado. Ah, tá, ok. Não deu tempo de ler tão rápido. Essa explosão hormonal, né, que acontece, ela também vai de encontro a esse encontro da sexualidade desse sujeito, né? Que dentro de uma perspectiva psicanalista, é como se na adolescência essa sexualidade ela vai ser de fato reconhecida, né? É como se o sujeito não tivesse a sua identidade sexual, a sua sexualidade formada, a sua sexualidade, ela ainda está em formação. Ah, mas Eleonora, como assim? O menino que nasce com o pênis, ele já não é um menino, a menina que nasce com a vagina já não é uma menina. Então, dentro de uma perspectiva psicanalítica, o sujeito ele é constituído, né, de uma maneira que a questão da sexualidade ela também vai se constituir nesse momento da adolescência. Então, essa sexualidade ela não está bem definida para eles, né? É como se fosse uma bissexualidade, né? É como se fosse uma não sexualidade mesmo. E é muito interessante porque as falas dos adolescentes muitas vezes chega com essa questão. Eu não sei o que eu sou. Ah, mas isso é moda. Aí as pessoas falam, minha mãe fica falando que é modinha, meu pai fica falando que isso eu estou copiando a internet. Não necessariamente, né? Não que não possa haver, pode haver sim, sem problema nenhum. Modinha, sim.
pode haver reconhecimento em relação ao que está todo mundo falando, óbvio, o adolescente ele passa por isso, né, sem problema nenhum. Mas, de fato, há uma questão que ainda não está bem definida, né? E é nesse momento da adolescência, junto com a puberdade, que vai vir o encontro com a sexualidade. E isso vai ser estruturado, organizado para esse sujeito. O quarto ponto gente, existem muitos outros pontos, tá? Eu pincei alguns pontos só para vocês terem uma ideia sobre o que é adolescência, porque não adianta falar sobre a saúde mental dos adolescentes se não trouxer para vocês... Alguém escreveu ali, mas você o quê? Desculpa. A Samara perguntou se você não acha que existe uma curiosidade maior em torno dessa sexualidade, de descobrir áreas diferentes. Sim, então, existe uma curiosidade por não ter uma definição a priori. A curiosidade vem exatamente por essa falta de definição. Entende? Você não vai ficar curioso por algo quando você tem certeza do que você tem, do que você é. Quando você fica na dúvida, aí você fica naquela expectativa aberta para poder buscar informações, conhecimentos que vão vir de encontro a essa expectativa, a essa demanda que está acontecendo. Então, realmente há uma curiosidade e há um investimento muito grande dos adolescentes para isso, né? E a tendência grupal, que é apresentações... acabei de colocando, desculpa. A tendência grupal, que é exatamente sobre essa questão do sentir-se pertencente, do se sentir pertencente em algum lugar. E essa questão da tendência grupal, ela é fundamental na compreensão, sobretudo, nos princípios e valores que a família tem junto a esse adolescente. Por quê? Porque se ele não conseguir se reconhecer no seu núcleo familiar, ele vai em busca de algum núcleo em que ele vai se sentir reconhecido, que vai se sentir pertencente, ele vai querer se ver em algum grupo. Então, muitas vezes, ele não consegue se reconhecer no grupo familiar, no seu núcleo familiar de origem, e vai em busca, né? Vai em busca dos grupos. Antigamente, eram os grupinhos de rua, os grupinhos de baile, né? Que se tinha. Hoje em dia, são os grupos sociais das redes sociais, né? Dependendo da forma como você se reconhece, você vai, a partir lá das hashtags, você vai em busca desses grupos e você vai passar só a se relacionar com pessoas que você vai se reconhecer. Então, essa tendência grupal, ela se dá exatamente nessa construção, nessa constituição da identidade desse sujeito. Entende? Como é algo que é bem desencadeado, é algo que é bem... vou falar novamente, estou fazendo de forma a-pensant, né? O mergulho, por tudo que eu estou falando, o buraco é mais embaixo, o mergulho é mais profundo, mas eu preciso que realmente, ao menos, se tenha uma ideia, né, sobre qual é o que é essa adolescência, né? Então, essa tendência grupal, ela é real e ela pode se tornar perigosa quando o núcleo familiar não oferece esse senso de pertencimento a esse adolescente. E aí ele vai em busca de grupos que ele se sinta pertencente, ele se reconheça como sujeito. Ok? Próximo slide. Quando faltar 20 minutos, você avisa? Já deve estar faltando. É que já está faltando 17. Pode ir indo, pode ir indo. Meu Deus, eu vou correr. Não, pode ficar tranquilo. Ai, foi mal, gente, desculpa. Adolescência e redes sociais, vamos lá. Tem algumas salas que encerra com 1 hora, mas a nossa não encerra, não. Pode ficar tranquila. Ótimo, vai tá cair. Paga, essa tá paga, né? Então, vamos lá. Adolescência versus redes sociais, né? Nosso tema é a saúde mental dos adolescentes nos tempos de ameaças. Então, vamos lá. A intensidade
que os responsáveis se relacionam com seus filhos vai determinar a intensidade que eles se envolvem nas redes. E aí, queridos, né, é bem delicado. Né? Lembra sobre todos aqueles lutos que a gente veio trazendo, essa necessidade de identidade grupal, mas isso vai determinar a forma como esse sujeito, como esse adolescente, ele vai se lançar nas redes. Por quê? Porque ele vai exatamente em busca de conhecimento, de informações, de reconhecimento, de acolhimento, que, por vezes, ele não consegue ter no seu núcleo familiar. Ah, Eleonora, como é que você pode falar isso? Meu filho fica não sei quantas horas no celular, não sei quantas horas no computador, e isso não pode ser responsabilidade minha, não estou aqui para falar nada. Né? Esquece tudo que eu falei. Né? Se você não concorda, não tem problema nenhum. Mas é preciso pensar um pouco sobre isso. Né? Porque aquilo que... Lembra? Os pais que antes eram os pais que acolhiam, que protegiam, que provinham, e agora são os pais que cobram, que exigem. Né? Eles não vão querer ser cobrados, eles não vão querer ser exigidos. Então, eles vão onde? Vão buscar um lugar de acolhimento, né, para poder ter esse espaço de proteção. E aí as redes sociais, a internet, ela traz isso de uma forma gloriosa para eles. Né? E aí que é o perigo da situação. Porque nosso papel, enquanto eu estou falando nosso, que eu também sou mãe de responsável de não mais adolescente, né? Agora já são adultos, 19, 20 anos já são adultos, mas nós precisamos nos despertar sobre esse acolhimento que os nossos filhos precisam ter, de todas essas angústias também que eles estão passando. Ai, pelo amor de Deus, isso é palhaçada, né? Isso é palhaçada, eles não pagam conta, não se preocupam de boleto bancário, como é que estão vivendo a angústia? Cada um na sua angústia, cada um, não existe angústia menor ou angústia maior, né? Tudo é angústia. Então, assim, essa intensidade que eles vão procurar as redes, muitas vezes diz respeito pela falta de acolhimento que tem no seu núcleo familiar. E quais os princípios e valores que norteiam as relações em sua casa? Vamos lá. Para que isso venha trazer vou botar assim, um crivo sobre o que precisa nortear a vida dos nossos adolescentes, são exatamente os princípios e valores que você acredita. Como assim, Eleonora? Muitas vezes eu estou em palestras e eu pergunto, seus filhos sabem exatamente o que é certo e errado para você? E muitos pais dizem, não. Os princípios e valores, eles precisam estar bem definidos sobre o que é certo no âmbito social, no âmbito religioso, no âmbito das relações afetivas, no âmbito sexual, no âmbito do empreendedorismo, por exemplo, no âmbito da disciplina, das rotinas da casa, do autocuidado. Se isso não ficar bem definido para os adolescentes, eles vão estar vulneráveis. Então, é preciso que essas questões elas sejam definidas primeiramente para você, né, enquanto responsável, e depois ser passado para os adolescentes. Isso vai ser determinante também para nortear o que eles podem fazer de certo ou errado nas redes sociais, o que eles vão acessar. Hoje mesmo eu tive um atendimento em que a pessoa estava fazendo um relato extremamente doloroso, já era uma senhora de idade. E trazia questões de 50 anos atrás, né? E que ela falava, eu quando criança não sabia o que era certo e errado, né? Mamãe e papai me ensinavam. Eu tenho amigas minhas que quando ficaram menstruadas, por exemplo,
amiga assim, amiga e senhora, né, de mais de 60 anos, não sabiam o que era menstruação, né? Não sabiam o que aquilo ali significava, não sabiam o que era aquela situação. Olha que coisa louca. Ah, agora a gente vive isso? Sim, a gente ainda vive isso, sabe? Coisas assim, muito simples, que por vezes, desde o autocuidado até uma coisa simples, andar de bicicleta. Alguns pais dão a bicicleta de presente para os filhos, mas não ensinam como os filhos devem andar de bicicleta na rua. Não é só ensinar a andar sem rodinha? Não. No lado direito, a parar no sinal, como entrar nas curvas, sabe? Como descer, como frear, o que você vai representar de perigo para outras pessoas que vão estar na rua também. São princípios e valores, né, que precisam ser ensinados a esses filhos e que, por vezes, não são. Estou dando exemplo desde do autocuidado em relação à menstruação até como andar de bicicleta na rua. Percebe a importância que precisa ter essa definição de princípios e valores? Porque isso é o que vai nortear esses adolescentes nos acessos que eles tiveram a todo esse conhecimento mítico mundial que está acessível a eles, sem qualquer tipo de filtro. Próximo slide. Privacidade para quem e para quem? Vamos lá. Eu sempre falo sobre a questão da privacidade. Lá em casa todo mundo tem privacidade, todo mundo tem senha no celular, todo mundo... Queridos, crianças e adolescentes respondem por eles próprios, legalmente falando? Não. Se eles não respondem por eles, se eles não respondem por eles, quem vai responder por eles? Os pais responsáveis, ok? Então, como esse adolescente ele vai ter privacidade nas redes se ele não responde por ele próprio? Se ele não responde, é porque ele é um sujeito vulnerável, né? Está no estado de vulnerabilidade. Né? Concorda comigo? Então, ele precisa ter uma privacidade vigiada, ele precisa ter uma privacidade que seja assessorada, né? Porque senão ele fica vulnerável a tudo que está acontecendo aí, tudo que eu vou oferecer. Né? Uma vez eu atendi uma menina que ela ficou órfã da mãe, e foi a irmã mais velha teve a tutela dela, e ela se envolveu com uma família de Manaus. Olha que coisa louca. Ela se envolveu com uma família que ela chamava de mãe, chamava de pai, de irmão, de irmã, de cachorrinho, falava pela internet, tal, aquela família, todo mundo se encontrava, não. Um belo dia, essa menina desapareceu. Aí saiu da escola, não voltou para casa, na verdade nem foi para a escola, não chegou da escola, aí a irmã foi procurar saber, ninguém sabia, acionou a polícia, mas não tinha 24 horas ainda desaparecido, não sei como é que está a regra agora, mas até uns anos atrás era assim, se não tivesse 24 horas não podia fazer algumas ações, e aí uma coleguinha pressionada conseguiu falar que ela tinha, a irmã também sentiu falta do cartão de crédito, bloqueou o cartão de crédito quando sentiu falta, aí a coleguinha foi falar 2 dias depois, uma coisa assim, que ela tinha fugido e ido embora para Manaus, menina moradora de São Gonçalo. E aí, olha que coisa louca, gente, isso é muito doido. Ela pegou ônibus, acho que ela chegou aí a rodoviária de Barretos, de São Paulo, uma coisa assim. Só que quando ela foi passar o cartão de crédito novamente na rodoviária para poder pegar outro, fazer baldeação, o cartão estava bloqueado. Ela ficou apavorada, porque ela disse, acabei com todo o dinheiro da minha irmã. Olha só. E aí ela ficou 2 dias e 1 noite nessa rodoviária. E ela ficou esses 2 dias e 1 noite na rodoviária sem ir ao banheiro da rodoviária. Porque ela aprendeu que ela não, como ela era mocinha, ela não podia ir ao banheiro público sozinha. E aí ela estava fugida, olha só, foragida, mas não ia no banheiro público da rodoviária porque ela aprendeu que não podia ir sozinha.
Olha que coisa louca. Aí, por conta, né, do cartão ter sido tentado passar, o cartão não conseguiu, a polícia... Eu sei que teve todo o envolvimento da Polícia Federal. Essa família que ela dizia que era como se fosse mãe, pai, irmã e o cachorrinho, fazia parte de uma rede de prostituição de meninas que fazem, na fronteira de Manaus, que faz tráfico, aliciamento de menores, enfim, tráfico de meninas para o exterior. Olha que coisa louca. Ela conseguiu ser interceptada, a polícia conseguiu pegá-la, enfim, voltou para casa e ela ficou uns 2 anos em atendimento comigo, uma menina incrível, hoje já está formada, já é casada, já tem filho, tudo. E, olha, percebem essa questão da privacidade, essa questão da privacidade. Como assim? Né? Ela tinha 15 anos, gente. Próximo ponto. Afinal, o que tem te impedido... Não, só um pouquinho. O que tem te impedido de se relacionar com o seu filho adolescente? E aí... Ai, meu amor, adolescente é difícil, adolescente é rebelde, adolescente ele despreza a gente. Olha só, a gente que é mãe, que é pai, não que a gente deva, mas a gente, né, tem aquele lugar de autoridade que a gente pode gritar, pode bater, pode xingar, pode fazer o que for, né? A gente é adulto. A criança não pode fazer isso. Então, o adolescente, né, o que ele vai fazer para ferir esse responsável? Ele vai usar do desprezo. Até Freud faz uma citação acerca disso, que o adolescente ele usa o desprezo como uma forma, sabe, de atacar esses responsáveis, esses seus pais, né? Porque ele não pode gritar, não pode bater na mesa, não pode fazer nada de errado, então ele vai desprezar. E aí os pais, por sua vez, se sentem tão ofendidos com esse desprezo que acabam sucumbindo a esse desprezo e não investem mais nos seus filhos. Isso é muito, muito, muito equivocado. Não desista de investir nos seus filhos, porque eles estão pedindo, por favor, não me abandone, não desista de mim, ainda que eu te despreze, ainda que eu te bloqueie no Instagram, no meu TikTok, te bloqueie no meu WhatsApp, mas no fundo, no fundo, no fundo, bem raso, eu quero a atenção do meu pai e da minha mãe para mim conversando comigo. Então, assim, não é sobre o que... Amor, levantou a mão. Tá, fala. Assim, desculpa estar interrompendo, mas é porque está dentro do assunto. Eu, como mãe de adolescente, quero puxar a sardinha para o meu lado também. Por favor. Somos mães. A gente, né, ouve, a gente está ouvindo falar sobre o luto do adolescente, né, todas as transformações da vida do adolescente. A gente, enquanto pai e mãe, também vivemos um luto de quando a gente não tinha filho. E principalmente com o primeiro filho, que todo mundo fala assim, o segundo filho é diferente. Com o segundo filho foi tudo mais fácil, porque a gente já sofreu e já viveu essas mudanças com o primeiro filho. Né? Enquanto o filho ele tem que se acostumar de que a mãe não penteia mais o cabelo, a mãe não faz o Nescau, a mãe tem que aprender a se portar nessas situações, a dar essa maturidade para o filho, a ensinar o filho a ser independente. Né? Isso, a dar essa autonomia para a criança. Então, assim, é complicado para os pais também. É desesperador, é complicado não, é desesperador, porque os filhos não vão carregar a culpa que os pais carregam, porque se der tudo errado, é aquela frase que eu falo, se der tudo certo, glória a Deus, Deus foi você, errado a vaca da mãe que não cuidou, a vaca da mãe que não educou, no final das contas, cai tudo na conta das tetas da vaca da mãe, entendeu? Exatamente. Eles não querem que façamos. Sim. Mas eles não querem até a página 2. No fundo, eles estão clamando. Só que eles não sabem como lidar com isso. Né? Então, não que a gente também vai saber como lidar com essa situação enquanto pais, mas a gente não pode desistir de tentar. Entende? Porque é sobre isso. É exatamente sobre não desistir. Mas essa pergunta que eu fiz aqui, que é uma pergunta que eu acho muito pontual, né? Uma virada de chave.
Afinal, o que tem te impedido de se relacionar com seu filho adolescente? Essa pergunta nós temos que fazer para nós mesmos e responder não sobre o que o nosso filho adolescente está fazendo, mas sobre uma expectativa nossa, sobre o que a gente se frustrou, sabe? O que a gente, enquanto pais e mães, que a gente não foi correspondido nessa maternidade, nessa paternidade que não aconteceu. Vamos lá. É só um ponto, gente. Teria muito para mergulhar, teria muito para falar sobre isso, mas, né, é só um pontinho. Tá, pode passar o próximo slide. Isso. E a saúde mental, enfim, né? Nós falamos sobre a adolescência, falamos sobre as redes, mas e a saúde mental, né? Fiz questão de escrever aqui, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com algum transtorno mental. Esse dado é alarmante, deve ser muito maior nesse período pós-pandêmico que a gente está vivenciando agora, a gente conseguiu sobreviver. Então, a questão da saúde mental, ela é real, ela é concreta, ela é um fato que o adoecimento dessa saúde mental também é real. E, mas foi a pandemia. Tá, a pandemia, ela muito provavelmente deflagrou algumas coisas que estavam ali ocultas, mas o adoecimento da saúde mental já vinha se dando já há alguns anos, né? Alguns sinais. A gente já aprendeu, e aí eu listei alguns aqui, né, como insônia, ideação suicida, tristeza, humor deprimido, afastamento de amigos e familiares, queda brusca no desempenho escolar, irritabilidade e agressividade sem causa aparente, falta de motivação pela vida ou desinteresse pelo futuro. Esses tipos de comportamentos são comportamentos que sinalizam acerca de algum adoecimento psíquico, nos adolescentes com ansiedade, crises fortes, exatamente. Nossa, isso é algo assim crudelíssimo, crudelíssimo, né? Em escolas, então, tinham dias que diretoras, professoras, orientadores pedagógicos, orientadores educacionais entraram em contato comigo, que tinha quase que uma histeria coletiva na escola, na sala toda, sabe? Que uma criança começa com uma crise, daqui a pouquinho a outra também está tendo, uma coisa assim, avassaladora, absurda, e que é real, é real. Mas isso é palhaçada? Não é palhaçada. Isso é mimimi? Não é mimimi. Você... já vou deixar você falar um pouco. Para vocês terem uma noção, antes da pandemia, eu lembro de uma criança com 7 anos que estava tendo crise de ansiedade, né? Já com um quadro, que está acontecendo frequente, sim, um quadro já quase característico de uma síndrome de pânico. E o menino, quando ele começou a relatar para mim como era que ele sentia, eu sinto como se eu não conseguisse respirar tudo que eu preciso respirar, como se uma mão estivesse segurando o meu coração e apertando, mas é uma dor que eu sinto no meu coração, que não é uma dor de algo no coração, tia. É uma dor no coração, mas que não é do coração. Olha só, olha a fala da criança. E essa dor, ela aperta assim, que ela me deixa sufocado. E eu fico com medo de que vai acontecer alguma coisa e que eu não vou conseguir sair disso. E aí, quando eu vejo, já estou chorando, já estou gritando. Uma criança de 7 anos fazendo um relato como esse. Como alguém tem coragem de dizer que isso é mimimi, gente? Isso no período antes da pandemia, tá? Assim, quando chegou na pandemia, ele já era uma criança que já estava em processo terapêutico, então, no período pandêmico, ele sofreu algumas situações, mas já não vivia mais esse quadro, porque a gente fez alguns meses de atendimento psicológico, tanto com ele, quanto com a família, a mãe, o pai. A gente era uma engenharia de produção, cada semana era um que vinha trazer, um era avó, era avô, era tia, mãe, pai, todo mundo naquela missão de trazer o menino para o atendimento psicológico. Então, assim, a gente precisa se atentar,
estar realmente atento a esses sinais e sintomas que eu pude pontuar aqui para vocês, sobretudo, acolher essas falas, acolher esses sinais e sintomas, porque são reais, não são... isso é coisa da cabeça. Gente, tudo é coisa da cabeça, gente, é sujeito, a gente é humano. Então, não tenta diminuir de forma, sabe, minimizar porque é coisa da cabeça, porque é coisa da cabeça. A gente é cabeça, não tem para onde correr, tá? Mas é coisa da cabeça, mas é uma coisa que está séria, que está adoecida, que está trazendo uma angústia que precisa ser acolhida, ok? Pode falar, no Porto que tinha levantado a mão, né? Então, boa noite. Queria contribuir também com essa questão aí, né? Que o meu filho, com 14 anos de idade, ele sinalizou uma dor nas costas, assim, que do nada. E a gente achou assim, foi alguma coisa que bateu e tal. E, tipo assim, eu não estudava, não fazia ainda psicologia, só que a minha irmã é psicóloga. Aí minha irmã começou a falar assim, esse menino está com crise de ansiedade. Eu falei, não é possível, não é possível. E ele, eu estou com uma dor, não quero sair de dentro de casa, estou com uma dor. Você jogava no chão, dizia que era uma dor. Eu falei, meu Deus, e agora? Se não fosse minha irmã com esse olhar, porque a gente que é leigo, é muitas vezes difícil, às vezes, você sinalizar que aquilo dali é uma crise de ansiedade. É uma dor que ele estava sentindo nas costas. E aí a gente ia levar para o hospital. O meu marido é militar, levava para o hospital da Marinha, chegava lá, dizia que ele não tinha nada. Aí mesmo que foi aonde que eu falei, não, agora eu vou ter que correr, eu vou ter que realmente ir para o psiquiatra, e aí ele teve que fazer terapia também e tomar medicação. Ele estava com uma crise muito grande de ansiedade, onde ele dizia que estava com uma dor na altura da coluna, e o psiquiatra conversando com ele, tipo assim, eu acredito que você está com essa dor. Ele falava assim, fazia assim para mim, deixava só o meu filho falar, eu acredito que você está com essa dor, então eu vou passar um remédio para você melhorar. Esse remédio não é de uso contínuo, é só por um tempo, e de fato foi por um tempo, onde também depois ele entrou com a terapia, sabe, foi um conjunto de coisas, mas foi uma fase assim, muito complicada, que eu... Desesperador, assim, né, mãe? Desesperadora, porque eu falava assim, eu nunca vi aquilo, e se, tipo assim, não fosse também uma pessoa que tivesse essa visão, né, porque minha irmã já conhecia quadros, de repente, de criança, de adolescente que fazia isso, esse tipo de coisas, eu não ia saber que aquilo dali, de fato, era uma crise de ansiedade. Então, eu acho que vale a pena eu compartilhar, porque às vezes a gente acha como aí a colega falou, né, que às vezes a gente acha que não é nada, sabe? Ou é uma simples dor, ou aconteceu alguma coisa, ele está muito quieto, ou ela está muito quieta, está se anulando muito, porque aí ele também começou a querer não sair de casa por conta da dor. Onde também eu fiquei muito preocupada. E, enfim, foi uma fase muito extensa, não foi uma coisa assim, gente, de um mês, não. Foi demorado. E teve que fazer tratamento com psiquiatra, e até hoje, o Felipe tem 20 anos. Hoje ele está entrando para a Marinha, mas ele já sabe sinalizar quando ele está ansioso. Ele fala, mãe, minha mão está suando, mãe, eu estou sentindo assim que eu estou ansioso, mãe, eu estou ansioso. Ele sabe que ele precisa buscar ajuda psicológica, ele já compreende, ele já se conhece, né, um pouco, óbvio, que ele tem que estar sempre em busca disso, isso a gente sempre sinaliza para ele, fala para ele. Hoje ele tem essa maturidade, na época ele não compreendia, e detalhe, ele não queria tomar remédio de jeito nenhum. Ele achava que era um absurdo ele ficar tomando remédio, ele sempre foi resistente a remédio, a medicação. Mas foi necessário, foi preciso, realmente foi por um tempo, o psiquiatra era muito bom, e assim, a terapia é algo que ele precisa fazer, ele sabe, precisa fazer para a vida toda, porque nessa mudança agora que ele está de transição para entrar para a Marinha, ele deu umas crises assim, começou a querer ficar dentro do quarto. Falei, Felipe, você sabe que isso daí é uma crise já de ansiedade, você precisa fazer terapia, você precisa se abrir, porque... Então, olha que interessante, Lu.
essa fala, né? Quando mais novo, não queria sair por conta das dores. Agora ele está saindo de uma área, entrando em outra área, né? Uma troca aí de rotina, né? Novamente, a saída de um lugar de conforto para um lugar, provavelmente, de desconforto. É alguma coisa que está interligado. Por que eu estou falando, fazendo essa observação? Porque um menino, esse que tinha essa crise, ele vivia numa área de risco, em que tinha a questão de tráfico, invasão de polícia e tal, só que a família nunca se relacionou com as pessoas daquele lugar. E aí ele estava vivendo uma situação de muita vulnerabilidade, extremamente hostil pelo bairro que ele mora, e na escola havia tido um assalto na porta da escola, né, com rapto e tudo mais, e isso fez com que, de alguma forma, linkasse aquele lugar que era um lugar de segurança. A escola passou a não ser também um lugar de segurança para ele. Então, não era a escola, era a vulnerabilidade que ele sentia que era a mesma sensação que ele estava tendo em sua casa, porque houve uma invasão e um dos bandidos, invasão da polícia, o bandido entrou no quintal, se escondeu na casa dele, uma coisa assim. Então, assim, é isso que é interessante, né? Porque são sinais e sintomas de algo que não está bem com o adolescente, não está bem com o sujeito, seja criança, adolescente, idoso, seja quem for. É alguma coisa que a gente vai ter que mergulhar para fazer um rastreio, sabe? Até encontrar um núcleo traumático do que está gerando esse quadro, né? Então, não é propriamente sobre ansiedade, né? Mas é sobre o que está por trás dessa ansiedade, o que está deflagrando, né? E isso é algo que isso cabe a gente, a gente psicólogo, né? Falando como vocês, já colegas de profissão, dos colegas de profissão, porque a medicação, ela muitas vezes ela é fundamental e ela é determinante no processo de tratamento, ok? E ela também é por um período. Já meus pacientes que têm quadro depressivo, ideação suicida, crise de ansiedade, síndrome do pânico, 100% eu faço encaminhamento para o psiquiatra e para o neurologista. Eu não abro mão de encaminhar. Entende? Muitos entram no tratamento psiquiátrico com os fármacos, os psicotrópicos, ficam por um período, às vezes de 6 meses, às vezes de 1 ano. Teve uma paciente específica que ela teve um quadro de burnout, e ela é um quadro depressivo bem delicado, síndrome do pânico. E foi muito interessante, porque no dia do aniversário dela, ela tinha ido ao psiquiatra e iniciar as medicações, aí foi a última rodada de choque dela. E aí ela fez tratamento psiquiátrico, os psicotrópicos por 1 ano, né, e mais a terapia, né, o processo de análise. E aí, um ano depois, ela estava tomando novamente a rodada de choque, porque ela já tinha feito todo o tratamento, já tinha feito todo o desmame, durou exatamente esse período de 1 ano. Né? Eu gosto desse exemplo porque eu achei incrível a forma como ela se propôs tanto ao processo de análise quanto à medicação com o psiquiatra, e foi assim, bárbaro, né? Hoje ela voltou para o ramo que ela trabalhava antes e, enfim, está bem pra caramba, já não faz mais análise já há alguns anos comigo, mas eu acompanho ela um pouquinho, a gente se fala de vez em quando, e está fazendo exercício físico, enfim, está bacana pra caramba. Então, assim, essa dobradinha, né, psiquiatra, psicólogo, família, gente, é fundamental no processo de saúde mental, seja esse sujeito criança, adolescente, adulto ou idoso, ok? Próximo slide. Aí está acabando, né? Tá bom. E aí, finalizando, esse é o último slide? Tem mais um? É o penúltimo. O penúltimo? Ok. Vamos lá. Ai, agora eu posso aumentar aqui de tá. Vamos lá. Enfim, como ajudar o adolescente? Primeiro, demonstrar interesse pelo que está sentindo. A gente já falou aqui.
ouvir sem julgamentos ou passar sermões. Querido, olha só, deixa eu corrigir isso aqui. Não é ouvir sem julgamento, porque julgar a gente vai julgar o tempo todo. Mas não passar esses julgamentos para o sujeito, pelo amor de Deus. Ok? Segura a onda, sabe? Você está com vontade de dizer que é palhaçada, que é vontade de coisa que daí passa, não fale, ouça, sabe? Ah, mas eu sou mãe, eu sou pai, eu preciso ensinar o que está fazendo está errado. Tá, mas olha só, por vezes o adolescente até sabe que o que está vivendo não é legal, então não precisa que você fique passando sermão, piorando a situação, entende? Tenta ouvir e acolher sem o mais, sabe? Sem... oferecer ajuda psicológica e, se preciso, for acompanhamento médico-psiquiatra. Isso é fundamental. Tem adolescentes que às vezes chegam aqui e a mãe chega, várias vezes aconteceu isso, e o adolescente estava em sofrimento há 2 anos, pedindo atendimento psicológico, os pais se recusavam a oferecer o atendimento psicológico, sabe? Então, assim, se a criança, se o adolescente sinalizar que quer uma ajuda psicológica, por favor, conceda essa ajuda, ok? E se for encaminhado para atendimento médico, psiquiatra, não deixe de fazer, né? Se você não foi com a cara do médico, se não foi com a cara do psicólogo, então muda, arruma alguém que você vai com a cara, porque você tem uma trajetória aí longa para poder se relacionar, né, com esses profissionais, né? Diga-se de passagem, eu até coloquei outro dia no meu Instagram, fiz um videozinho falando sobre isso. Se você está no tratamento na área de saúde mental, você precisa ter resultado, ok? Se não tiver resultado, pula para um outro profissional até que vem resultado. Às vezes tem famílias que estão assim há 2 anos numa via cruzes, passando, ficando sem quanto tempo com um profissional, sem conseguir resultado nenhum com a criança. A gente tem que ter resultado, ok? Toda intervenção terapêutica tem que ter resultado. Então, não deixe de ir em busca disso. Mostrar interesse e ajuda a montar a rotina diária. Vamos lá. Ele é relaxado, ela é relaxada, ele não sei o quê. Invista o seu tempo e seu interesse enquanto responsável para montar a rotina do seu filho, da sua filha. Se for algum adolescente possuidor de algum transtorno, então, seja TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seja propriamente o TEA, ou mesmo dislexia, a sua mediação na organização do material, na montagem da rotina do seu filho, vai ser, assim, fundamental para o sucesso dele. Então, mais do que reclamar que ele é irresponsável, que ele é relaxado, é você investir. Mas não era para ter autonomia? Vamos lá, se já chegou na 16 anos e ainda não tem uma autonomia, na organização mínima que seja, de autocuidado, organização dos horários, prejuízo na escola, querido, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Isso não é só sem vergonhice, ok? Investir em atividades físicas do interesse do adolescente. Do interesse do adolescente. Então, não vai botar a pessoa para fazer balé quando a pessoa quer dançar hip hop. Não vai botar a pessoa para fazer jiu-jitsu quando a pessoa só quer fazer natação. Então, assim, a atividade física é fundamental. Por quê? Porque a atividade física vai gerar disciplina, organização, senso de atuação do corpo mesmo, enfim. Desenvolver atividades juntos, né? Aquele dia da menina, dia do menino, não sei, cada família vai colocar um nome como quiser, mas bater um bolo juntos, fazer uma caminhada na praça, ir a uma praia, ir ao shopping, ir ao cinema, assistir um filme na Netflix. Deus me livre, assistir filme com meu filho. Assista, sabe? Senta, até para poder saber o que gosta, o que não gosta, o que está vivendo ali. É preciso investir em desenvolver atividades juntos, ok? Envolver-se com o que é de interesse dele ou dela.
né? É preciso trazer esse investimento e se envolver com isso, tá? Porque é uma forma de dizer, primeiro, que você se importa com ele ou com ela, e outro, de você também poder compartilhar o que você entende que é certo e que é errado, né? Se você não se envolve nas atividades que são de interesse dele, quando você falar sobre as suas, isso também não vai ser interessante para ele. Proporcionar lugar de fala. Abra um espaço, deixe que fale, sabe? Ainda que você não concorde com o que está falando, mas permita que seu filho ou sua filha fale, ok? Expressar a importância que ele tem para você. É algo que, assim, não desista da sua filha, não desista do seu filho. Expresse a importância que ele tem para você. Isso vai ser determinante, porque se você abrir mão do seu filho, se você abrir mão da sua filha, pode ter certeza que em dado momento da vida dela, de alguma forma, ela também vai abrir mão da vida dela. Então, e alguém vai tentar se apropriar dela. E para finalizar, em tempos de ameaças, né, que é o que a gente veio buscar hoje, né, primeiro, ouça incondicionalmente, saber o que está deixando ele angustiado. Na semana passada, que veio aquela história da data do dia 20, né, de abril, que seria a data de aniversário do Hitler, as ameaças de massacre, um paciente autista que eu tenho, que é adolescente de 15 anos, 14 anos, nunca lembro mais a idade das crianças. E ele estava assim, eu estou muito nervosa, estou com ansiedade, tia, porque eu não quero ir para a escola, eu não sei o que pode acontecer e tudo mais. Eu, calma, vamos lá. Não, porque minha mãe falou que a gente tem que crer em Deus, que vai dar tudo certo, que Deus vai abençoar. Ele falou assim, mas se Deus, como é que Deus vai cuidar se não cuidou da outra escola que teve lá no Sul? E minha mãe tem a fé dela, mas como que ela vai parar, se tentarem fazer alguma coisa? Tia, eu não quero morrer. E ele estava assim, muito nervoso, ele suava frio. Assim, calma, vamos ver o que está acontecendo sobre isso. Eu primeiro ouvi ele incondicionalmente, eu acolhi aquela angústia que ele estava falando. Em momento algum, eu trouxe fala, não, deixa isso para lá, vai dar tudo certo. Essas falas que normalmente os pais falam, né? Nós, enquanto profissionais, não falamos, nós acolhemos a dor, a angústia. E aí, o segundo ponto, que é buscar fontes seguras de informações. Tá, foi dado no noticiário, vai de encontro, a questão do ouvir, né? Total. Ofertar a sua escuta. Vai de encontro às informações que são seguras. Olha, eu abri o meu Instagram naquele dia, aquele paciente. Nós fomos no Instagram da Secretaria de Justiça, nós fomos na Secretaria de Segurança Pública. Eu ouvi a fala do ministro, esqueci agora o nome dele, ouvi várias vezes com ele, sabe, a fala que o ministro estava colocando. Nós fomos no site da Prefeitura de Niterói, nós fomos no site da Prefeitura de São Gonçalo, nós fomos no site e no Instagram da Secretaria de Educação, ouvi o secretário de Educação falando, junto com o paciente, 15 anos. E nós ficamos ali nos alimentando de informações de fontes seguras para poder, né, que aquele medo que ele estava tendo não era coisa da cabeça dele, era um medo real de algo que realmente estava acontecendo, né, que estava provocando toda aquela opressão. Mas que com as informações corretas a gente ia poder ressignificar o que estava na cabecinha dele. E assim foi acontecendo. A mesma coisa são vocês, né? Ouça de forma incondicional e aquilo que for falado, porque meus colegas disseram, mandado pelo WhatsApp, tá, mas vamos lá, senta com o adolescente, entra nos sites, faz as buscas, não deixa de fazer. Isso também vai gerar nele uma autonomia para que ele também passe a ir de encontro às informações de forma correta. Deixa isso para lá, não quero saber sobre isso, está repreendido. Não, quando você faz isso, você não vai estar ajudando em nada, não pelo contrário, você vai estar reforçando esse medo, essa angústia, ok? E seja você uma fonte de segurança e proteção, vamos lá.
Preocupe-se com o que fala diante do seu filho. Não invalide o medo que ele possa estar sentindo. Então, assim, você precisa se preocupar com o que você está falando, né? Não vai ser você aumentando o medo, aumentando o que... Não vai ajudar em nada. Então, assim, cuidado com o que você está falando, cuidado se aquilo que você vai passar de informação não vai retroalimentar a angústia, sabe? Seja você um porta-voz de segurança, seja você um porta-voz de proteção. Aliás, proteção nós não podemos ser o tempo todo, porque nós não somos onipresentes, obviamente, mas ao menos de informações que geram proteção, segurança, isso cabe a nós responsáveis, ok? Então, um pouquinho sobre isso. Como é que está o nosso tempo? Acho que a gente pode finalizar aqui e deixar aberta a perguntas. Sim, sim, podemos deixar aberta perguntas. Oi, eu posso fazer uma colocação 2 minutinhos? Por favor. Eu estou aqui ouvindo, né? Eu gosto muito desse assunto quando se trata de adolescente. Aí vocês me fizeram lembrar de uma situação que eu vivi com os adolescentes em questão de ouvir sem julgar. Eu, particularmente, gosto muito de entender o porquê. E muitas das vezes eu vejo que o porquê está nas mães, muitas das vezes, né? Está em nós, né? Da forma que nós conduzimos. Eu tive uma experiência com os adolescentes, de uns 10 adolescentes em uma sala, em um grupo, em um momento, e todos eles estavam no momento de se livrar do problema. E qual era o problema? Era a mãe. E todos eles falaram que um dia pensaram em matar a mãe, como a mãe podia morrer, sabe? E assim, eu fiquei tranquila quando eu estava ouvindo aquilo, e um falava assim, eu também já pensei nisso, da minha mãe morrer, eu também já pensei. E daqui a pouco estava todo mundo, todos os adolescentes falando que um dia já pensou que a mãe queria que a mãe morresse. E eu também já tinha pensado nisso quando adolescente. E já tinha entendido que eu não queria que meus pais, na época era minha tia, morressem. Eu queria me livrar de um problema, que a minha mãe, naquela época, na minha tia, era um problema, né? E eu não era ouvida. Enfim. E aí, naquele momento, eu ouvi os adolescentes. A única pessoa que não falou por acaso era minha filha, mas eu acredito hoje que é por conta, não pela minha presença, mas ela não tinha idade, que ela era menor ainda do que aqueles adolescentes, mas naquele momento eu não julguei. Eu só falei assim, beleza, o que acontece com você? Como você vai se sustentar? Como você vai se trabalhar? Hoje você depende dela. Como vai ser a sua vida? Você sabe o que é perder os pais? Aí eu comecei a relatar um monte de situações, né? Não julgando, mas fazendo eles entender como os pais é importante valorizar, né? E aí, quando você falou aí da criança, da menina, né, que ficou lá e não conseguia ir no banheiro e tal, e eu me fez lembrar dessa situação com os adolescentes. Ou seja, como é importante ouvir, né? Naquele momento tem uma coisa de espírito. Que isso, menina? Como é que você quer que seu pai morra? Não. Calma aí, vamos lá, vamos entender como isso funciona, né? E é muito, assim, interessante que muitas das vezes o que me marcou nessa fala dos adolescentes foi uma com requinte de crueldade. Ai, queria que minha mãe fosse esfaqueada. Mas aí você vai ver o relatório familiar, a mãe é uma pessoa muito agressiva. Então, ela passava essa agressividade também, de uma certa forma, né? Então, assim, para mim foi extraordinário estar naquele momento com aqueles adolescentes, poder ajudá-los de uma certa forma, e como eu aprendi para lidar com a minha adolescente que viria, que minha filha na época era geniô, né? Pré-adolescente ali estava entrando, e como eu aprendi para lidar com a minha adolescente, né? E assim, hoje, falando, vendo todos os relatos, é muito extraordinário o ouvir, como é importante ouvir a necessidade, que muitas das vezes a gente ignora ou minimiza, né? O problema deles, o que eles estão sentindo, e não é para minimizar, é para ouvir, tentar entender o porquê, né? Que chega a esse ponto. Enfim. Então, eu estou tentando achar aqui, depois que eu achar, Rose, eu vou
transcrever e vou passar. Eu não estou conseguindo enxergar as letrinhas pequenininhas. Mas tem citações na psicanálise que falam sobre o parricídio, né, que é a morte dos pais, né, esse momento de assassinar o pai e a mãe. Então, é um desejo que atravessa os adolescentes, atravessa os filhos de modo geral, que é real no sentido simbolicamente falando, né? Mas que não precisa ficar... Quem um dia não quis matar o seu pai e a sua mãe? Né? A gente não faz esse tipo de pergunta para que ninguém precise se ficar constrangido e ter que responder, né? Mas é uma questão que, em geral, é muito mais comum do que a gente imagina, e a psicanálise ela responde isso. Assim que eu colocar um outro óculos, que eu estou de lente, eu vou poder falar sobre isso. Isso, eu ia falar disso agora, né? Alguém falou que ia falar exatamente. Sim, eu vou depois só fazer a citação correta para não ser leviana na forma de falar, ok? Ah, que bom, Daniela. Você teve essa aula hoje? Ah, maravilha. Eu li essa parte, mas agora não estou conseguindo achar. Enfim, eu não consigo dividir minha atenção. Estava tentando escutar. O adolescente é a sua importância, ok. Como eu estava ouvindo, eu não estava conseguindo ler ao mesmo tempo que eu não consigo fazer isso, dividir a atenção. Não consigo, Manu. Não é o meu caso. Vamos lá, próxima pergunta. Eu queria fazer só uma consideração que, se a gente for olhar a evolução, né, a mudança dos tempos, alguns anos atrás a mulher não era independente, não trabalhava fora, né? A função da mulher na família era ficar em casa e tomar conta dos filhos. Eu não estou falando aleatoriamente, sem nenhum estudo da causa, mas eu acredito que muitos problemas de saúde mental hoje em dia se dão a essa ausência, né, desse contato direto do pai e da mãe com a criança. Né? Hoje em dia, algumas crianças ficam sem uma referência, porque fica com uma babá, aí depois troca de babá, não deu certo, em 6 meses é uma pessoa, é outra pessoa. Então, assim, a criança fica sem essa referência de colo, essa referência de aonde é um porto seguro, né? A mãe chega em casa do trabalho cansada e tem que correr, tem que fazer a janta, e o marido chega, tem que dar atenção para o marido, e o filho vai ficando sempre para depois. Né? Então, as crianças acabam recalcando alguns traumas, né? alguns sentimentos, né? E em uma hora isso vem à tona. Né? Às vezes a gente tem adultos problemáticos e quando a gente vai fazer a escuta, olha eu falando a gente como se eu fosse psicóloga. Quando o psicólogo vai fazer a escuta e descobre que isso é uma coisa que vem lá de tempos, né? Da infância e de tempos bem passados. Né? Mas eu acho que... Essa sua fala tem relevância, Rose, mas a gente precisa entender o seguinte, com o advento da Revolução Industrial, em que foi um marco, né, e a gente tem isso, um marco histórico do período de pós-guerra, em que a mulher ela vai para o mercado de trabalho justamente para poder corresponder a uma falta de mão de obra do homem, de forma macro, né, social. E esse homem agora, essa criança agora, ela está sob os cuidados de outra pessoa também. A gente precisa perceber que não é sobre a ausência da figura da mãe, mas é sobre a dupla ausência da figura paterna. Por quê? Porque quem já passou dos 50, dos 60, deve ter ouvido frases do tipo assim, seu pai está para chegar, fica quietinho, né? Tem que fazer as coisas direitinho que seu pai está vindo, obedece seu pai. Né? A figura paterna, ela exercia uma função, que é o que a gente vai falar na psicanálise, de nome do pai, que é o que? A autoridade, é a lei. Né? É esse que inscreve o filho na lei. E a mãe, a figura materna, é aquela que vai legitimar a lei que foi estabelecida pelo pai. Logo, nos períodos dos séculos passados, essa mãe era aquela que cuidava de fazer com que esta lei fosse cumprida. Então, a relação
do pai com o filho não tinha da mesma intensidade como tinha a relação da mãe com o filho, porque a mãe que protegia, era a mãe que provinha, era a mãe que cuidava, e era a mãe que, sobretudo, fazia com que a lei fosse cumprida. Então, ela exercia o papel maternal e paternal. Só que essa mãe agora, ela sai desse lugar, né, e vai para o mercado de trabalho, ok. Mas ela não deixa de exercer a função dela de mãe. Mas aí, cadê a função paterna, que não tinha mais como entrar? Então, a gente não tinha, né, a gente viveu algumas gerações em que a figura paterna não era realmente presente. Diferente do que está acontecendo de agora, em que a gente vê pais que levam os filhos para a escola, pais que vão para a terapia, pais que trocam fralda, que limpam, que dão banho, que dão comida, que levam parquinho, que... Mas essa realidade que a gente vive hoje não é a realidade do século passado. E aí, aquele papel que a mulher ocupava em exercer para cumprir o que era dela, o que era do marido, agora já naquele período. Então, há realmente uma disfunção, mas não pela ausência da figura da mulher, mas, sobretudo, pela ausência da paternidade desse homem, desse pai, que não exercia essa lei, essa função. Isso cabe a um momento anterior, né, que você estava falando, que você colocou que se der certo, oba, Isso! Da mãe. Se der errado, a culpa é da mãe. Né? É bem isso mesmo, porque a mãe é a chata, é a mãe que manda escovar o dente, é a mãe que pergunta se fez o dever de casa, é a mãe que levanta o braço para ver se passou no desodorante. Inclusive, culpam a mãe pela má criação das crianças. Né? Uma criança mal educada, a mãe, porque a mãe não cuida, a mãe não cria. Sim, olha lá, chegou mal vestido na festa lá, a mãe não penteou o cabelo. A mãe que não passou a roupa. Gente, isso é o ó do Borogodó. Pois é. Ser mãe é difícil, gente. Eu falo que quando nasce uma mãe, já nasce uma culpada, né? Mas, assim, eu sou uma que milito contra isso, tá? Quando as mães chegam aqui, nossa, meu Deus, assim, é crudelíssimo o nível de sofrimento e angústia das mães, sabe? Querendo... porque eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo. De calma, olha só, você não precisa estar muito tempo, não. 30 minutos com seu filho brincando é o suficiente quando chegar em casa. Como assim, Eleonora? É o suficiente? É o suficiente. Para tudo que você está fazendo, brinca 30 minutos, senta, bate papo. Sério mesmo que vai dar certo? Vai dar certo. Vou fazer o seguinte, essa semana, deixa a comida já preparada, pega sua filha, vai para a pracinha. Essa semana retrasada eu fiz uma orientação dessa com a mamãe. Começou a dar certo. Sai desse lugar um pouquinho, entra em outro lugar, vamos ver qual vai ser a reação. Era uma criança muito esperta, que tem altas habilidades, TDAH, TOD, tem algumas complicações, então sabe manipular muito bem a situação, e a gente foi trabalhando junto, assim, deu super certo. Quer dizer, deu não, está dando, né? Porque é uma aposta, a gente não sabe se vai dar certo sempre. Mas, enfim. Mais alguma questão? Valeu, Rose, pela contribuição. E a colega também é outra que falou também do extraordinário aí que eu ouvi. Acho que é o Leite que falou. Deixa eu só ler aqui no chat para ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ler algumas mensagens. A Samara colocou que não julgando a mãe, mas acho que se a criança faltar um dia de aula não vai fazer tanta diferença, sobre aquele caso que você estava falando, né, do menino que estava com receio de ir para a escola. A Juliana colocou que gostou muito da parte como os adolescentes buscam chamar a nossa atenção, com desprezo, boa corroboração. Ia falar isso agora, que o Freud fala... O Freud fala sobre esse desejo de matar os pais. A Claudete parabenizou, excelente, muito bom este encontro. A escuta com o adolescente é de suma importância, precisamos ouvir mais e falar menos. Estamos tentando achar, preciso sair para buscar minha filha no trabalho, tudo bem, Ju? E a Samara, né, concordando com a nossa fala, acho que isso não mudou muito. Bom, se alguém tem mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, mas a gente já está encerrando. Quem
Que bom. Então, tá tranquilo, né? Eu, em nome do projeto, quero agradecer, Leonora, por esse momento que você pôde proporcionar para a gente. Espero que tenhamos mais encontros, mais bate-papos, mais conversas esclarecedoras, e agradecer em nome de todos que estão aqui. Ok. Ai, que bom. Eu fico feliz também, sempre que for possível, pode me chamar. Eu, particularmente, gosto muito dessa temática com adolescentes e crianças. É a menina dos meus olhos. Eu amo a clínica com crianças, amo a clínica com adolescentes. Como eu disse, foi bem a pançã, né? Tudo bem superficial, mas é o que a gente pôde. Isso é só para os estudantes, né? Algumas literaturas que eu acho que são pertinentes, né? O Adolescente e o Outro, da Sônia Albert, muito boa a leitura. Adolescência Normal e Foco Psicanalítico, que eu falei. Psicanálise com Criança, da Terezinha Costa. Terezinha foi minha professora e também faz parte da banca da minha monografia, quando eu falei sobre psicose na adolescência, de Freud a Lacan. Você vê que é um tema que eu realmente gosto. Esse também é a Adolescência e a Escolha da Profissão, me ajuda. Esse aqui é um livro muito antigo, Psicologia da Aprendizagem, muito antigo, mas aqui fez uma citação muito interessante, faz uma citação muito interessante sobre a agressividade, sobre a frustração, né, e traz um pouco sobre essa temática do frustrar-se, né, do sujeito quando ele não dá conta dessa frustração e lança a mão da agressividade para poder dar conta disso, né? Transtornos afetivos